Fala galerinha, como é que vocês estão? Vamos falar agora sobre diabetes, continuando a nossa série diabetes tipo 1 e tipo 2. Primeiro, o que é a diabetes? Existem várias diabetes, diabetes insípidos, diabetes mellitus, diabetes juvenil, diabetes da mulher grávida. Existem vários tipos de diabetes. A diabetes é um estado patológico no qual existe uma resistência a um determinado hormônio. No caso nosso, é uma resistência ou a ausência da insulina. Quando a gente fala de diabetes mellitus, refere-se ao diabetes do mel, no qual antigamente esse açúcar ele era identificado na urina, no qual a urina era doce. Por quê? Por causa do mecanismo renal, como eu falei no vídeo anterior para vocês. Se você não viu, assista ele. Então vamos lá. A diabetes tipo 1 é a ausência completa da insulina. Então, os pacientes normalmente são magros. Por que os pacientes são magros? Porque não tem insulina. A insulina ela é uma hormona anabólica. Ela tem a função de usar essa glicose e colocar dentro da célula muscular. A célula muscular faz a sua atividade, ela vai lá e dá açúcar, dá a glicose para fazer a atividade do músculo. Então, quando a gente não tem a insulina, existe o catabolismo das proteínas para ser utilizado como energia nessa célula muscular. Então, se a gente não tem insulina, esse músculo vai ser degradado. O tecido adiposo também vai ser degradado, vai ser utilizado. As células adipocíticas, que são células que armazenam gordura, que além de armazenar gordura, essa gordura ela tem um alto valor calórico. Esses lípidos presentes aí no tecido adiposo, eles vão ser catabolizados, tá certo? Então, a diabetes tipo 1 é a ausência completa. E como se dá? Se dá normalmente por uma questão autoimune. O nosso corpo, ele reconhece as células beta-pancreáticas nos islotes de Langerhans, no pâncreas, e destroem essas células. Onde que estão os islotes de Langerhans? Elas estão na parte final do pâncreas. Lembra que o pâncreas é dividido entre a cabeça e o rabo, a cola do pâncreas. E ali no final do pâncreas é onde está localizadas as células de Langerhans. Então, o que acontece? Tem uma destruição autoimune, mas essa não é a única causa. Existem causa tumoral, por exemplo, a pessoa tem um tumor no final do pâncreas, aí tem que tirar esse tumor. Então, a pessoa teve uma extirpação do pâncreas, de uma parte do pâncreas, principalmente a final, ela vai ter uma deficiência de insulina, então ela vai ser diabética. Ou então por uma infecção. Já deixa seu like, curte, compartilha. Essa série dá muito trabalho e você seguir a gente é muito importante. Faz com que a gente mantenha crescendo aqui o nosso canal no YouTube, tá certo? Então vamos lá. A diabetes tipo 2 é a mais frequente. Já é o paciente que ele tem uma relação com a obesidade. O que acontece? Existe uma resistência à insulina no qual os receptores tirosinquinasa com a insulina nas células musculares, elas não se unem. Existe uma resistência do receptor tirosinquinasa se unir à insulina. Eles não se unem corretamente. Esse receptor ele não cumpre a sua função da maneira correta. Então, se ele não cumpre a sua função, ele não vai expor os receptores GLUT4 na membrana celular do músculo. Lembra do nosso primeiro vídeo, primeira aula sobre glicemia? Se você não assistiu, vai lá, volta lá, assiste, que aí eu estou explicando melhor sobre como funciona essa união entre esses receptores. Nesse caso desse paciente, já não é o déficit de insulina, o problema dele é a resistência à insulina. O receptor não se une da maneira adequada. O paciente ele tem insulina, mas a insulina não cumpre a sua função. O problema está nos receptores, não é pela deficiência. Então, o diabético tipo 1, se eu der a administração de insulina para esse paciente, vai ser tratado, vai ser resolvido. Lógico que tem todo um outro problema em relação a isso, mas esse paciente tem uma resistência, ele tem que baixar de peso, ele tem que... Lógico que é por toda a vida e existe essa resistência e esse desacople entre essa membrana receptor chave e serradura. Lembra disso. Então, a glicemia, vamos fazer um repasse rápido. Valores normais, 70 a 100 mg decilitro. Hipoglicemia abaixo de 55, hiperglicemia maior a 126. Maior a 126 em achuno, quer dizer que o nosso paciente está diabético. Quando a gente começa a avaliar o descenso da glicemia, o descenso
da glicemia, quais são os mecanismos que o nosso corpo vai gerar para poder aumentar essa glicemia. Lembrar da regulação da glicemia. Diminuiu os valores. Por quê? Porque a insulina ela está atuando, a glicose entra no pâncreas, é liberado a insulina. Essa insulina vai fazer o quê? Vai fazer com que tenha a diminuição, o valor normal, vai manter os valores normais da glicemia, tá certo? Mas vamos supor, por exemplo, os valores continuam abaixando. Ou o nosso paciente tem um valor baixo, tem uma hipoglicemia, né? Por exemplo, esse paciente nosso é diabético, ele tem que aplicar insulina. E ele aplicou uma insulina, um valor aumentado. Pode acontecer. Aplicou um valor a mais da nossa insulina. O que o nosso corpo vai fazer como mecanismo? Essa glicemia continua caindo. Então, o nosso corpo ele vai liberar os hiperglicemiantes rápidos. Quais são eles? Primeiro, o glucagon. Lembra? Insulina e glucagon são antagonistas quer dizer que eles cumprem papéis diferentes. Esse glucagon é liberado pelas células alfa dos slots de Langerhans. Então começou a cair a glicemia, quem vai ser liberado? O glucagon. Opa, vamos aumentar um pouco essa glicemia aí, vamos tentar manter os valores normais. Outro hormônio aí, lembra que a adrenalina é rápida, ela libera ali. E o cortisol, eles são hiperglicemiantes lentos, no qual eles atuam sobre o genoma celular. Eles atuam a nível nuclear, aumentando com o tempo, né? Por exemplo, o cortisol, ele é o hormônio do estresse, então ele vai lá, antes da gente acordar, por exemplo, que a gente vai ter um pico de estresse, ele vai lá, libera as hormonas, para quê? Para que tenha um aumento da glicemia, para que essa glicemia abasteça as células, para que você possa despertar. Depois, quando a glicemia continua baixando, o paciente vai começar a ter sintomas. Depois de 55 miligramas, ele começa a ter os seus sintomas. E depois, ali, um valor muito baixo, um valor abaixo de 49, ele pode ter uma perda da consciência. Aplicou a insulina errado, ele pode ter um valor muito baixo da glicemia, e essa glicemia não vai entrar nas neuronas, não vai entrar nas células neuronais, no qual lembra que a glicemia ela abastece os astrocitos, esses astrocitos abastecidos, eles armazenam a glicemia, armazenam a energia em forma de lactato, e esse lactato é passado para a neurona em forma de lactato e vai ser utilizado para formar energia mais rápida, uma energia rápida. Então, se tem um nível de glicemia baixo, o paciente vai ter um descenso do deterioro, né? Descenso da consciência. Vai ser um sintoma aí que vai indicar que o nosso paciente está tendo uma hipoglicemia. O paciente está em jejum. O que começa a acontecer? Isso você vai estudar mais em bioquímica, o que acontece com os valores. O paciente ele não está consumindo glicose, ele não está consumindo açúcar, lípido, proteína, ele não está comendo. Então, qual que é o mecanismo que o corpo vai gerar para poder manter os níveis açúcar normal no sangue? Quais são os mecanismos? Vai ter, então, uma glicogenólise, vai ter, então, uma degradação do glicógeno no fígado lembra que o glicógeno, ele é como se fosse uma grande quantidade, ele é uma grande quantidade de glicose no fígado, que o fígado une várias glicoses em forma de glicógeno. Então é uma molécula grande de glicose. Coloque assim, salve assim na sua cabeça. E aí ele vai lá, libera essa glicose vai para o sangue. A gliconeogênese é a formação de nova glicose, através de quem? Através do glucagon. O glucagon vai ser a hormona que vai atuar, o cortisol, as hormonas hiperglicemiantes. Glicogênese e a glicose, que a glicose é a degradação da glicose. Então, quais são os síndromes adrenérgicos, né? Então, o hiperglicemiante rápido, um deles é a adrenalina. Quando o paciente tem uma diminuição, começa a ter uma hipoglicemia, vai ter a liberação da adrenalina, essa adrenalina vai atuar, e aí o que o paciente pode ter? Ele pode ter tremor, sudoreses, lembra que as glândulas presentes, as glândulas sudoríparas, elas estão sendo estimuladas pelos pela adrenalina. Vai ter um aumento do ritmo cardíaco, por quê? Porque existem receptores da adrenalina e noradrenalina no coração. Mais para frente vamos falar mais sobre cardio. Vai ter um aumento da pressão arterial, ou uma diminuição também pode ter. Vai ter um aumento da pressão arterial, por quê? Porque a adrenalina, ela é a hormona do aumento simpático, o estado simpático, e aumento da contractibilidade cardíaca.
Deixa seu like, curte, compartilha e segue a gente aí. Vamos falar na próxima aula sobre um tema muito interessante. Continua na série de aula.